meus irmãos, estamos nessa caminhada aí, reta final dessa estação Cuidado, na qual nós estamos falando como é bom ser igreja. E a gente está aí nessas últimas mensagens das quintas-feiras, antes do final desse ano. E na semana passada nós podemos falar aqui da importância de ser membro, né? Aliás, o que significa ser membro? E ser membro é ser membro do corpo de Cristo. Não é apenas não tem absolutamente nada a ver com ser membro de uma associação, um clube, qualquer coisa que diz, você é daqui, você é um aluno dessa escola, você faz parte dessa escola, ou de uma empresa, qualquer tipo de associação humana, mas faz parte, mas significa fazer parte do próprio corpo de Cristo Jesus. Então, quem não entende igreja, não entende o corpo de Cristo, não entende o próprio Cristo, e qual a importância, né, de ser membro, a importância, aí também estamos meditando o que seria ser então um membro nota 10, né? 10, total, time total. O que é? Então, colocamos aqui 3 características que aquele que é membro e que quer mesmo servir ao Senhor, que está assim buscando fidelidade ao Senhor, tem algumas prioridades, alguma coisa está na mente dessa pessoa. E primeiramente ele está preocupado com a glória de Deus, ou seja, que Jesus Cristo seja visto através da sua vida, que ele glorifique a Deus com a sua própria vida. Ele não está preocupado apenas consigo mesmo, mas ele está preocupado com a edificação da igreja, porque ele entende o corpo de Cristo. E por fim, o testemunho do Evangelho é a prioridade. E essas são questões muito importantes para quem é membro do corpo de Jesus Cristo. E hoje eu quero falar com você, lembrar você desse tema, quais são os benefícios de ser um membro do corpo do Senhor Jesus, ser um membro da igreja. Eu peço que você pegue a sua Bíblia. Eu quero meditar inicialmente no texto que está em Romanos, capítulo 8, versículos 28 até o versículo 30. Quais são, então, os benefícios para mim e para você? E é claro, irmãos, que eu não vou ser exaustivo, eu vou falar alguns benefícios. Mas vamos ler então o texto aqui. Diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Aqui a gente vê com muita clareza, dentro do plano de Deus, o que ele tem em mente a respeito da igreja. A gente até cantou a música, né? Faz isso tudo cooperar para o bem. É daqui que foi tirado essa canção, essa expressão. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu quero destacar aqui o bem e o propósito, que são intenções claras de Deus a respeito daqueles que são chamados para serem filhos de Deus. Eu quero que você creia que Deus, Ele tem essa intenção a seu respeito. Isso é maravilhoso. O bem que Ele tem em mente, qual o propósito para com a sua igreja. Você confia nisso? Isso faz uma diferença. Quando você não sabe às vezes o que fazer, quando você está diante daquilo que você às vezes não compreende. Nesse domingo eu preguei aqui naquele título maravilhoso conceder,
Jesus Cristo é um maravilhoso conselheiro, e a palavra maravilhoso, ela remete a algo que é difícil de compreender. Então, às vezes o conceito de Deus é difícil de compreender, porque às vezes Ele diz alguma coisa para você que não bate muito com aquilo que você, pela lógica, acreditaria que seria o melhor para você. Mas quando você confia no caráter de Deus, você não precisa que Deus explique os detalhes para você. Olha, eu estou mandando você fazer isso, porque isso, por aquilo outro. E talvez você só não tenha a maturidade espiritual para compreender. Mas se você confia no caráter, é igual confiar em pai e mãe. Quando eles, o pai e a mãe, todo mundo que foi pai e mãe ali, você sabe que é aquele momento com o seu filho pequeno, que ele não tem condição, ele não entende. Não adianta você sentar com ele e explicar. E aí tem uns momentos que você vai dizer assim: é porque eu mandei. Ninguém gosta de ouvir, é porque eu mandei. Ninguém gosta de ouvir. Alguém aqui gosta de ouvir? Quando sua mãe e seu pai falou com você, é porque eu estou mandando, você falou assim: mas por que que, o que facilitaria muito para você? Facilitaria se você entendesse, se você conseguisse assimilar o que é o amor do pai e da mãe. A gente é igual a história do peixe, né? Se você perguntar para o peixe o que significa, o que é água, ele vai ter dificuldade de explicar. Primeiro porque peixe não vai explicar e responder pergunta nenhuma, tá? Essa aqui tudo é evidência, né? Mas a questão é que ele vive na água e ele não compreende o meio em que ele vive. Ele sempre esteve ali. E a mesma coisa eu tive que falar com um filho assim: me explica o que é amor de pai e mãe. Ele está envolvido por isso, mas ele não compreende, nem sempre percebe. Mas quando o filho confia no pai e na mãe, ele recebe uma ordem com submissão. E esse é o ponto da relação de Deus com você. Porque quando Ele salvou você, Ele constituiu você não um indivíduo salvo, mas parte da igreja, parte do seu próprio corpo. Deus, Ele chamou você para ser igreja e Ele tem boas intenções. Isso começa me dando assim uma tranquilidade no meu coração. Aí a gente recebe um não. Mas o não para o Filho de Deus é tão bom quanto o sim, desde que ele venha da boca do Pai. O Filho de Deus, ele começa a perceber que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem, não apenas o bem individual, mas para o bem da sua igreja. E como membro do corpo de Cristo, Deus vê você. E é interessante a palavra que conheceu, né? Aqueles que de antemão conheceu. Nós somos conhecidos por Deus. Deus nos conhece. Ele conhece você. Ele chamou você. Ele conhece você. Ser conhecido por Deus. E predestinado. Aqui diz que predestinado, ou seja, Deus, se eu disser que eu vou predestinar você a alguma coisa, isso não significa absolutamente nada, porque eu não tenho poder para garantir aquilo que eu falo. As minhas filhas sabem como que é difícil fazer um combinado comigo. Por quê? Porque eu quero prezar pela minha palavra. E se eu disser sim, eu vou fazer tudo possível para que aquilo aconteça. E se eu disser não, o não já está pronto. O não já... Então, às vezes eu falo: olha, espera, eu não posso dar essa resposta agora. Se me forçar, é não. Por quê? Porque eu quero que aconteça, às vezes, aquilo que está sendo pedido, mas eu não sei se eu tenho condição de sustentar a palavra quando é dito isso. Eu não sei, mas quando Deus diz, Ele sustenta. E quando nós ouvimos predestinado, nós vemos aqui que predestinado a ser conforme a imagem. Irmãos, tem um barulho ali, daqui a pouco as pessoas vão me informar o que é, não precisa ir todo mundo lá
Não, se tiver alguma coisa, já que eles vão falar para mim, que eu falo para você, tá? Deu um barulho ali, parecendo talvez um acidente. Tem alguma coisa aí? Qualquer coisa eu falo para vocês, tem pessoas olhando lá, tá bom? Então, quando Deus diz que predestinou, Ele predestinou a mim e a você para sermos conformes à imagem de seu Filho. E Ele garante isso. E dentro desse plano dele, aqui ele menciona muitos irmãos, porque ele tinha esse propósito de que Jesus Cristo fosse o primogênito de muitos irmãos. E aí vai terminar dizendo assim: aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Você percebe aqui o plural? Deus trabalha com plural. Deus trabalha com o povo. Deus trabalha com o coletivo. A Trindade, que é o que existia antes de tudo, porque tudo que existe deriva da Trindade. A Trindade é coletiva ali, não existe apenas. Não há um momento de individualidade absoluta. Sempre há unidade. Na unidade já percebe que a unidade ali é entre aqueles que compõem a Trindade. E é tão difícil de explicar que criou-se essa palavra, Trindade. É a triunidade. 3 pessoas, sim, mas um só Deus. E aí ele, criando a igreja para ser como ele, criando a igreja para ser o corpo dele, ele coloca todas essas características ali. Então, tudo é coletivo. Para Deus, tudo é coletivo. O propósito de Deus é coletivo. E o propósito do mundo, e o propósito de Satanás é individualidade. Eu sozinho, eu me basto, eu decido, eu resolvo. Então, o princípio do maligno é individual, é egoísta. Eu vou fazer o que eu quero, não importa as consequências para o coletivo, importa o que faço para mim. Esse princípio é maligno. O princípio de Deus é coletivo, então tudo é coletivo. Então, eu quero que você entenda como que essa questão é pessoal para Deus. Como que a igreja é uma criação intencional, pessoal e com as suas características muito bem definidas por Deus. Deus demonstrou a sua intenção. Aqui a gente falou de propósito. E um propósito bom. O bem daqueles que amam a Deus. E como no final das contas nós seremos parecidos com Jesus, até mesmo os sofrimentos e o não e a perda não compreendida às vezes, porque às vezes é maravilhoso demais para nós, é incompreensível demais para nós, ainda assim, porque nós reconhecendo o caráter amoroso de Deus, a gente confia. Então nós confiamos em Deus e vemos isso. Então aqui são os chamados da morte, justificados por Cristo, vivendo em coletividade. É um grande privilégio ser igreja. Quem não gosta da igreja é porque não compreende a igreja. Quem tem problemas para viver com a igreja, tem muitas possibilidades nisso aí, mas algumas delas a gente pode entender. Por exemplo, o velho homem, a velha cultura, o que vem do antigo nosso, o que vem da nossa sociedade. A nossa sociedade, ela cria muros, ela diz: não confie em ninguém, separe-se de todo mundo, preste muita atenção naquele que vem na sua direção. E não é sem razão que ela fala isso.
porque nós estamos em um mundo caído, onde há muita maldade. Mas Deus está levantando um povo, e esse povo que Ele está levantando, aqui Ele chama de igreja, Ele chama para uma nova cultura, uma cultura que é maravilhosa, no sentido de quanto é bom, mas também no sentido de que às vezes a gente tem dificuldade de compreender. Não significa que não seja maravilhoso no sentido do que é bom. É um grande privilégio ser igreja. Como é bom ser igreja. Então, dentro desses benefícios, para quem é igreja, não é para quem frequenta igreja, não é para quem tem nome. É possível conseguir ter um nome no hall de membros da igreja. Eu sou facinho de enganar, irmão. Vocês me enganam facinho. Só se o sujeito não for crente, mas ele tinha uma conversa assim que, não, está tudo certo, eu creio na Bíblia, eu creio em Deus, eu creio em tudo. Você é batizado na igreja, mas Deus sabe quem você é. E eu quero falar de privilégios para quem faz parte dessa igreja que Deus mesmo escolheu, que Ele conheceu de antemão, que Ele chamou, que Ele predestinou. E se você é de Deus, você também sabe que você é de Deus, porque o próprio Espírito de Deus confirma no seu coração que você é filho de Deus. Ele leva você a uma confiança de que você pertence ao Senhor. Ele sensibiliza o seu coração. Você sabe que você é de Deus. Então é um grande privilégio. E que benefício só um membro da igreja pode ter? Por exemplo, participar dos sacramentos. Que sacramentos? Duas ordenanças de Jesus foram dadas para serem repetidas, para serem realizadas em todo o tempo que houver igrejas. Esses sacramentos são o batismo. Só discípulos podem ser batizados. Só discípulos de Jesus. Só quem se torna discípulo de Jesus pode ser batizado. Isso é um privilégio que está descrito, por exemplo, em Mateus 28, 19 e 20. Ide por todo o mundo, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que nos têm ordenado, e eles estão convosco todos os dias até a consumação do século. Ora, todos que são membros da igreja, antes de serem admitidos como membros, estudaram, ouviram e entenderam que o batismo é um sinal visível de algo que é invisível, que é operado por Deus, que é a salvação, que é a conversão. E Ele regenera o nosso coração para que nós possamos nos voltar para Ele. Então, o batismo, ele simboliza a aliança que nós temos com Cristo. Portanto, só quem decide ser discípulo de Jesus, só aquele que de fato faz o compromisso de ser discípulo de Jesus. E essa decisão, você já leu aqui, que quem tomou a decisão primeiro foi Deus, que de antemão chamou, que de antemão conheceu, que de antemão todas as coisas. Mas essa aliança, esse sinal, ele tem um significado e ele contém em si mesmo uma grande bênção, porque ele é um sinal visível da aliança que nós temos com Deus. Aquilo que ano passado foi a circuncisão, ele é um indicativo de pertencimento a Cristo, e é também um sinal de identidade. Eu me identifico com Jesus na sua morte, eu me identifico com o Senhor Jesus no momento do batismo. Então, vamos considerar aqui um exemplo prático que a gente tem na Bíblia. Vamos considerar aqui o batismo do eunuco. Você se lembra do eunuco no livro de Atos? Filipe, o evangelista, se aproxima do carro. Estava lá o eunuco dentro do carro, e ele pergunta para ele vê que ele está lendo o livro do profeta Isaías. Ele pergunta, correndo do lado: você entende o que você está lendo? E ele diz: como vou entender se ninguém me explica? Sobe aqui no carro. E ele sobe. E a gente tem logo depois da conversa
Uma pergunta que o eunuco faz ali tem água. O que me impede de ser batizado? A resposta de Filipe foi: é lícito se crês de todo o coração. Eu creio, foi batizado. Aí a gente pode ter uma falsa impressão de que aquilo foi uma decisão apressada. Não foi uma decisão apressada, porque se você ler o texto, você viu que a partir daquele texto ali, que o eunuco estava lendo, que era Isaías, passando por toda a Escritura, Filipe apresentou a Cristo. Quer dizer, ele apresentou todo o conteúdo da fé, tudo aquilo que nós cremos a respeito de Jesus Cristo, foi apresentado. E ele disse: eu creio nessa mensagem que você acabou de me apresentar, eu creio nesse Evangelho. Então foi uma decisão embasada, não foi uma decisão apressada. Por isso ele recebeu o privilégio. O que me impede? Impede a falta de fé. A falta de fé, e não é a fé, às vezes quando a gente fala fé, irmãos, fé é uma palavra tão batida, tão usada pelo mundo, e ela acaba ganhando outros significados, que não são significados da Escritura. A fé, ela não é somente a credulidade, a capacidade de crer, ou a crença. A fé, ela também é o conteúdo da fé. Você crê em quê? Em quem? Qual que é o significado da fé? Então, não é só uma credulidade. A fé, ela diz respeito a um compromisso de vida com Cristo e com o corpo de Cristo. Porque quando Filipe apresenta para o eunuco a fé, o Evangelho, ele apresenta o quê? O propósito de Deus de ter um povo, e que esse povo fosse constituído de filhos. Esse é o conteúdo da fé. Então, quando ele diz eu creio, ele também não está dizendo somente eu creio em Jesus, mas eu creio na igreja, como plano de Deus. Eu quero fazer parte dessa igreja, eu creio, e aquele que crê, ele já é membro da igreja invisível, mas o batismo, ele te torna membro da igreja visível, e ele simboliza aquilo que Deus está realizando. Se o eunuco morresse antes de ser batizado, ele ia para o céu? Ia. Porque a realidade é maior do que o símbolo. A realidade é a obra de Cristo, o símbolo, o batismo. Mas é privilégio você ser batizado. Ser batizado é um privilégio. O outro privilégio é ser do Senhor, que é o segundo sacramento. Por quê? Veja que 1 Coríntios 11, 28, a gente sempre lê, né, na maioria das vezes em que nós celebramos a ceia do Senhor, a gente lê esse texto: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como do pão e do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então, somente os professos, ou seja, que já professaram a fé em Cristo Jesus, podem participar da ceia do Senhor, porque só eles são habitados pelo Espírito Santo e podem se examinar. Porque não é possível um autoexame sem a operação do Espírito Santo, e só o crente é habitado pelo Espírito Santo. Então, só quando você já é habitado pelo Espírito Santo, você pode participar da ceia do Senhor. A ceia do Senhor não é uma festinha. Na festinha, salgadinho é para todo mundo. A ceia do Senhor não é algo que a gente possa oferecer de qualquer maneira. Às vezes o pai e a mãe ficam ali, tem aquela coisa da criação, tem umas criações, uma cultura, né? De como criar o filho, cada um em vez de uma vertente ali. Eu vejo pessoas às vezes assim, com aquela coisa assim: puxa, mas meu filho está aqui, vou dar ele um pedacinho. Não dá não, irmão. Não dá não. Considere o que você está fazendo. Por quê? Porque pais também se sabem. Pais também falam não para os filhos. Precisam dizer não. Mesmo que os filhos chorem, por que não? Porque isso aqui não é qualquer pão. Lá em casa eu te dou um pacote de pão. Mas esse pedacinho aqui
ele tem um significado. Os filhos precisam perguntar para a gente as coisas, para a gente ter oportunidade de explicar. Mas por que não? Você não me ama, eu quero. Guarda, não tem problema chorar, não fique envergonhado não, viu? Eu vou ficar feliz se você estiver educando seu filho aqui na igreja, né? E se o seu filho chorar aqui, porque meu filho não consegue ficar no culto, eu estou com uma dificuldade. Não, pode educar ele. Cadê meus filhos aqui? Por educar eles aqui, nos bancos dessa igreja aqui, sentando com a gente, aprendendo, tendo conversas do lado de fora, tendo conversas depois, né? Mas fizeram aqui nós também aqui. Eu também. Então, é privilégio só para os habitados pelo Espírito Santo. Aqueles que estão em unidade, porque a ceia do Senhor celebra essa unidade, essa união mística, ou seja, misteriosa que nós temos. A gente proclama essa união que nós temos e a gente não consegue explicar. Nós temos uma unidade por causa do Espírito Santo que habita em nós. Isso é privilégio, não é para qualquer um. Precisa ser valorizado. Por isso que nós temos que valorizar a ceia do Senhor. Nós temos que valorizar todos os cultos destinados ao Senhor e estar presentes o máximo que nós pudermos. E a ceia do Senhor tem que ser valorizada ainda mais pelo que ela representa, porque é uma ordem e um privilégio. É um privilégio só, olha, quando você, irmão, é que você não tem entendimento talvez da dimensão espiritual do que está acontecendo nesse ato de obediência. A Bíblia diz que quando a igreja do Senhor come o pão e bebe do vinho, ela está testemunhando de Cristo, testemunhando todo o significado do sacrifício de Cristo até a volta de Jesus. Só testemunhas de Cristo podem celebrar a ceia do Senhor, participar da ceia do Senhor. Nós somos chamados para essa proclamação. Então isso aí é privilégio seu, você que é membro, você que pode. Por isso que a gente diz, se você não é, se você não está, não faça isso. E cada um com a sua consciência. Se a pessoa estender a mão e pegar, não deixa pegar. A Bíblia fala que quem come e bebe sem discernir, come e bebe condenação para si. A gente avisa, mas se a pessoa achar que é igual o salgadinho da festa, aí é com ela. Mas com a gente explica que não é. Só o membro pode. E essa habitação do Espírito Santo, ela é tão maravilhosa, ela é tão constituinte da igreja, ela é tão fundamental na constituição da igreja. Veja que só o membro pode exercer dons espirituais. É claro, porque procedem do Espírito com E maiúsculo, do Espírito Santo. Privilégio, irmão. Veja o que diz Efésios capítulo 4, de 11 a 14. Eu não vou explicar muito esse texto, porque esse texto aqui, ele é já assim, batido aqui, graças a Deus, nessa igreja. Porque a gente fala muito disso aqui, porque a gente quer que você entenda o seu papel. Veja que aqui diz assim: e ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas, ou seja, com qual propósito? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Quem são os santos? Todos os convertidos. Aperfeiçoamento para quê? Para o desempenho do seu serviço. Aos santos então tem serviço? Tem serviço. Para a edificação do corpo de Cristo. E esse serviço ele vai até quando? Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Bom, então aí é até a volta de Jesus. É um trabalho sério que nós fazemos uns com os outros, usando os dons que nós recebemos, porque esse negócio aqui de alcançar esse grande propósito de Deus, que eu mencionei usando o texto de Romanos, falando que é para a gente ser conforme a imagem do Filho de Deus. E aqui está dizendo que está explicando mais. Um aperfeiçoamento para que nós cheguemos à unidade da fé, pleno conhecimento do Filho de Deus, um pleno conhecimento de Jesus. Maravilhoso, né?
estatura da plenitude de Cristo. Estatura, gente, não está falando de crescimento, estatura, ó. A gente vai crescendo, né? Ah, que tamanho vai ficar esse menino, né? Crescendo, ó, está esticando, né? E tal. Até quando? Estatura de Cristo. Até a estatura de Cristo. Perfeita varonilidade. Um varão perfeito, um homem perfeito. Aqui não é no sentido, apesar de usar a palavra varonilidade, não é no sentido de masculino, é no sentido do homem perfeito, do Adão perfeito, do humano perfeito, que é conforme Deus. A medida da estatura a medida da estatura da plenitude de Cristo. Estatura da plenitude de Cristo. Verso 14: para que não mais sejamos como meninos, ou seja, atingimos essa estatura e não somos mais meninos, crianças, agitados no vento, agitados de um lado para o outro, levados ao redor, todo vento de doutrina, pelas divisões, pelas astúcias que nos envolvem. Então, só um membro pode e deve exercer os dons espirituais para a edificação da igreja de Deus, essa igreja amada por Deus. Gente, quando eu crescer, eu quero ser pastor, eu quero ser teólogo quando eu crescer. Eu quero conhecer a Deus assim, irmãos. Isso não é maravilhoso? Isso para mim é maravilhoso demais. É maravilhoso como Deus nos colocou assim, esse plano de Deus de constituir uma igreja e de fazer com que nós não nos bastemos. Ninguém tem todos os dons, todos nós dependemos uns dos outros, nós somos interdependentes, e isso é bom, não é ruim. Somos diferentes e deficientes em muitas coisas. A minha deficiência você complementa, irmão, e eu complemento a sua. Usando os dons, eu uso o dom que eu tenho. Estou aqui nesse momento procurando usar, e você usa os dons que você tem, e nós vamos fazendo essa igreja ficar linda dessa forma que ela é, corpo de Cristo. É maravilhoso. Só membro pode, só quem nasceu de novo é membro da igreja de Deus. Eu sei também que só o membro pode receber cuidado pastoral. Cuidado pastoral, e aí eu quero explicar isso aqui para não pensar que isso tem a ver apenas com o trabalho do pastor, que tem o ofício de pastor. Mas cuidado pastoral é bem mais amplo. A igreja funciona assim um pouco como o SUS, pelo menos na sua proposta. A igreja é o SUS. Ele tem uma proposta ampla, gratuita e universal, né? É para todos, é para atender a todas as necessidades, porque a Constituição do país diz que o cidadão tem direito à saúde. Então o Sistema Único foi criado para responder a essa diretriz que é da nossa Constituição, que é a Constituição Federal, a Carta Magna do país, Constituição de 1988. Ela diz que o cidadão tem direito à saúde e que o Estado deve prover essa saúde. O Estado vai e cria o SUS para atender. Aí vai nas controvérsias, se consegue, se atende, como se é bom, se é ruim, outros papos, tá? Eu particularmente acho bom, mas seria a opinião pessoal. Agora, a igreja de Deus, a saúde da igreja de Deus, ela tem essa característica ampla, ela tem essa característica universal, e essa característica, que eu chamei de gratuita, que eu vou chamar de graciosa, porque condiz mais com a palavra de Deus, né? É graça. De graça recebestes, de graça dada. Acabei de mencionar aqui que Deus constituiu uns para pastores, né? É um dos dons aqui, esses dons que, vamos dizer assim, são dons especiais que trabalham com toda a igreja, que aperfeiçoam toda a igreja. Para quê? Para que a igreja possa realizar o seu serviço. Então, o que o pastor faz? O pastor ensina a igreja a também pastorear, porque você tem que pastorear.
Eu de um pastor que dava muito exemplo assim, o pastor com P maiúsculo, o pastor com P minúsculo, todos somos pastores, tem pastor com P maiúsculo por causa do ofício, vai ter o pastor com P minúsculo. Eu ainda não achei uma explicação, assim, uma ilustração melhor. Eu gosto muito de P maiúsculo e P minúsculo, mas eu acho que ajuda a gente a entender, porque você tem que pastorear os seus filhos, você tem que pastorear. Você é mulher, você não tem, pela Bíblia, nós entendemos assim na igreja presbiteriana, que não existe uma direção bíblica para a ordenação feminina. Não tem na Bíblia, irmão. Se me provar na Bíblia. Agora, os argumentos para a ordenação feminina, e existem denominações que ordenam, são sociológicas. Mas os tempos mudaram, a gente tem que fazer diferente. Então, se a gente falar que os tempos mudaram, a gente vai querer mudar muita coisa na Bíblia. E nós temos um princípio seguinte: nós seguimos o que a Escritura diz. Não vamos ultrapassar a Escritura. A Escritura orienta assim. Mas, por outro lado, o dom, muitas vezes a mulher recebe dom. Tem mulheres que têm dom, não terão um filho, porque Deus não tem. Vai brigar com Deus? Vai exercer, assim como aquela que não tem o dom e também tem que pastorear. E os homens que não têm o dom, que os homens não têm o dom, mas têm que pastorear. E nós temos que pastorear uns aos outros. Todos os mandamentos recíprocos, que são mandamentos de cuidado, eles são aspectos do pastoreio, do cuidado com o outro, o levar as cargas. Esse trabalho que nós fazemos uns com os outros são aspectos de um pastoreio que não é um pastoreio de ofício necessariamente, mas nós somos uma igreja que pastoreia uns aos outros. E Deus, Ele estabeleceu alguns a quem Ele dotou, e a igreja elege e coloca no ofício, ordena no ofício, para que estes ensinem a igreja a cuidar. Quando o presbítero vai lá e visita você, e conversa com você, e pergunta sobre as suas dores, as suas dificuldades, e ora com você, e aí ele vai embora, aí você fala: poxa, que bom, foi tão bom receber a visita do presbítero. O presbítero não estava lá somente para te abençoar, ele estava te ensinando a ser um abençoador, porque isso aí também você tem que fazer também. Visita não é só visita do pastor, visita não é só visita do presbítero, visita não é só visita do diácono, visita é visita do crente, porque todo crente que é crente, ele tem o Espírito de Deus, e ao ser visitado por um irmão, ao ser procurado por um irmão, eu precisava entender que é uma oportunidade de Deus na minha vida. Então, ser pastoreado é um privilégio que é pouco aproveitado também, porque muitas vezes nós criamos barreiras demais. Talvez a gente precisou, para se defender do mundo e de tantas coisas, a gente precisou criar tantos muros, tantas proteções. Quantas pessoas chegaram para você já para te dar conselhos que se mostraram conselhos mal intencionados? Quantas pessoas às vezes chegaram para você com fala mansa e intenções terríveis? A gente infelizmente acaba tendo que criar uma certa casca ou um certo muro, mas não podemos manter isso entre nós, irmãos. Nós precisamos baixar a guarda e aprender a nos amar e aprender a cuidar. A Bíblia ensina a cuidar. Quantas palavras a gente já veio aqui, já ensinando quais são os princípios para a gente cuidar uns dos outros. Quantas pessoas já ministraram nessa igreja aqui a respeito disso? Mas isso é um privilégio para os crentes, porque é preciso, só um crente vai às vezes respeitar uma autoridade a ponto de ser ajudado num momento tenso e difícil da sua vida, e vai conseguir um benefício. Eu vou dar um testemunho pessoal aqui para vocês.
pastor que foi pastor nessa igreja aqui, marcou muito a minha vida no sentido do que é ser um pastor. Quando eu vivi uma situação em que um irmão na fé me deu um golpe financeiro. Me propôs um serviço que ele não prestou, era um serviço continuado, então ele por alguns anos, ele subtraiu um dinheiro meu, da minha empresa, vamos dizer assim, e eu tinha apresentado esse irmão para outras pessoas, e tanto o irmão quanto não, e ele prestava o mesmo serviço que ele prestava para mim, para essas pessoas, até que chegou um ponto que foi descoberto. E aí? É aquilo que a Bíblia fala sobre como é que a gente trata essas questões, né? E eram dois irmãos, então, agora. Então, eu e o meu irmão tinha feito isso contra mim. E eu não encontrava uma solução que não contivesse nessa solução denúncia policial, denúncia nos órgãos competentes daquilo que ele havia praticado. E na minha limitação ali, porque nós somos chamados também à justiça, e a coisa envolvia, no meu entendimento, eu tive que procurar esses meios. E um pastor atuou muito junto a nós, porque no fim das contas, a despeito do pecado que estava cometido, tinha duas famílias altamente prejudicadas, e outras, né? Falando aqui só dos irmãos mais próximos, ainda tinha os outros ainda atingidos pela situação. E aquele pastor não se cansou de trabalhar conosco, e ele me procurou, ele falou, eu disse para o pastor, já estou com tudo pronto, vou para a polícia, vou à justiça, vou a todos os órgãos competentes para que seja tratado isso. E ele falou assim, você aceitaria conversar com um juiz que é um crente, e você ouvir, porque isso é o seu entendimento, você acha que você tem que fazer assim, mas você ouviria uma pessoa que tem mais entendimento jurídico para poder dizer para você se esse é o caminho mesmo, ou se tem um outro caminho justo de se tratar o problema? Porque não o que o pastor estava fazendo não era, não, vamos jogar para debaixo do tapete, não vamos fazer isso não, pode não fazer isso não. Ele estava preocupado tanto com a justiça, quanto com a vida de todas as pessoas envolvidas. E eu ali, e as pessoas com grande dificuldade de lidar com algo que era inesperado para nós. Pois esse pastor trabalhou a ponto de ele conseguir. Eu falei, eu aceito ouvir, não acho que vai me dar a minha opinião não, mas eu aceito ouvir. Eu ouvi o juiz, ele foi atrás. Você sabe o que é você conseguir conversar com um juiz? Ele conseguiu, a gente foi lá, conversou, fui lá na casa do juiz, e o juiz falou, olha, essa situação tem esse aspecto assim, isso aqui, o Estado ele precisa ser satisfeito nisso, que implicava em coisa em relação ao Estado. Isso aqui tem que ser satisfeito nessa. Aqui, isso aqui, você tem duas opções. Você pode partir, se você for para esse lado que você quer, tudo bem, é seu direito e é um caminho também. O outro caminho é esse aqui, mas o outro caminho implicava, sabe em quê? Porque a pessoa não tinha como resolver o problema financeiro e pagar. Mas ele estava disposto, ele dizia, olha, eu reconheço que eu errei, eu reconheço que eu pratiquei mal, mas eu estou disposto a fazer tudo o que for necessário para reparar, e mesmo que demore, eu vou pagar. E aí eu tinha que aceitar a palavra dele, eu tinha que aceitar a palavra de alguém que tinha passado anos me enganando. E isso foi feito num ambiente em que
E no meio desse cuidado, através do trabalho desse pastor, foi feito. E o irmão demonstrou que de fato ele estava arrependido, porque ele fez tudo, vendeu bens, ele fez o que foi necessário, ele pagou o que faltou, ele pagou a prestação, ele pagou até o último centavo para todas as pessoas que ele prejudicou, pagou todas as multas, tudo a um preço muito alto para si mesmo, porque porque quem rouba não dá certo, a vida dele fica rico, não é bênção não. Ele teve que ir lá na lona, mas ele fez isso. E então assim, ele foi restaurado como membro da igreja, as famílias foram preservadas, houve muito sofrimento, sim, muito choro de parte a parte, mas foi resolvido um trabalho pastoral, e aquilo marcou minha vida. Eu falei, esse moço é pastor mesmo, porque ele podia ter falado, já tentei, e ele foi até o último, eu via o esforço dele, às vezes eu falo, pastor, por causa do seu esforço, eu vou mais um passo. E às vezes Deus tem levantado pessoas, não é só pastor que é oficial, não. Às vezes Deus tem levantado pessoas perto de você, que vão passo a passo com você, te ajudando a acertar, não dá mais um passo. Você está assim, você não sabe se você está fazendo o que você está decidindo, ou se é também no amor daquela pessoa que está te acompanhando, que está gastando o tempo dela, a vida dela, por você, sem receber nada em troca. E Deus, Ele dá esse privilégio para a igreja. Ele nos dá o privilégio, irmãos, todas as vezes que a gente se senta lá no pequeno grupo, a gente tem a oportunidade de falar a verdade, de tratar os nossos pecados, ou tem a oportunidade também de ficar desfilando conhecimentos teológicos, fazendo discursinho. Irmão, um encontro pequeno grupo não é para você fazer discursinho teológico do que você sabe da Bíblia, é para rasgar o coração. Você lembra daquela dica que você tem lá? Fale na primeira pessoa, fale eu, não fale os outros, não fale as pessoas, fale eu. Não, eu acho, eu penso, eu faço, ou eu deixo de fazer. Isso tudo é um cuidado pastoral que a igreja disponibiliza. E eu digo para vocês que eu tive um aprendizado tardio, mesmo tendo essas intervenções, o pastor correndo atrás, mas eu não fui uma pessoa ao longo da minha vida que procurei muitas vezes ajuda. Eu não procurava ajuda, às vezes o irmão tinha que me catar para me ajudar. Eu sei que eu não facilitei as coisas, então hoje quando eu vejo que tem irmãos que eu tenho que ficar correndo atrás, eu lembro de mim também, né? Mas facilita, irmão, um pouquinho para nós. Abre o coração com quem está no seu pequeno grupo, abre o coração com quem você vê que é de Deus, que é um irmão, que quer te ajudar, que te orienta conforme a palavra. Não é para dar pitaco na sua vida, não é para dar opiniões. Se a pessoa está cheia de opiniões a respeito do que você devia fazer, aí você já pode cortar. A questão é o que a palavra te ajuda, te orienta. Isso é importante. Então, receber o cuidado pastoral é um privilégio para a igreja. E você tem isso à sua disposição. Aí, caminhando para algo que deriva desse cuidado pastoral, a gente tem o privilégio da prática da disciplina da prestação de contas. A prestação de contas eu falei um pouco com vocês aqui, que acontece no pequeno grupo. O que é prestação de contas? Vou prestar conta para quem? Eu presto conta só para Deus. Não, essa é uma pergunta. Porque a igreja, você sabe o que eu estou falando aqui. No pessoal, nós devemos, a Bíblia diz, a ninguém devais coisa alguma a não ser o amor. E quando você está lá no pequeno grupo, ou lá no particular, e você abre o coração para uma pessoa que é um crente, uma crente em Jesus, isso é prestação de contas. Isso é bonito, isso é humilde, é uma demonstração de humildade, é uma demonstração de dependência, é uma demonstração de esperança. Prestação de contas é uma oportunidade. Agora, a disciplina
ela também é um privilégio que só os crentes têm. A palavra de Deus diz assim, que se estáis sem disciplina, é porque não sois filhos. Todo pai disciplina o seu filho. A igreja, como instrumento de Deus, ela disciplina os membros da igreja. E aí, se você abrir aí 1 Coríntios, capítulo 5, lembra que eu comecei lendo Coríntios aqui com vocês? E assim, os elogios, né, que o apóstolo faz no primeiro capítulo, igreja de Deus, ele chama eles de igreja, vocês são igreja de Deus, vocês são santificados e tal. Aí, essa mesma igreja, capítulo 5, ele diz assim, no versículo 1 e 2: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E contudo andais vós ensoberbecidos, e não chegasse a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho de ulagem praticou. O apóstolo Paulo está questionando aqui: como assim que vocês permitem que alguém, sendo irmão, sendo considerado membro da igreja, esteja vivendo em imoralidade, em prática imoral, de forma notória e conhecida? Ele falou: se ouve falar, já se deu notícia. O apóstolo está em outra cidade, a notícia chegou aqui para mim. O que está acontecendo aí no meio de vocês? Nem os ímpios fazem isso, que é o camarada ficando com a mulher do pai dele. Nem no meio dos gentios tem esse negócio que está tendo aí no meio de vocês, e vocês não disciplinaram. E aí vem a disciplina. A disciplina, também já falamos muito aqui com você. Qual é o processo da disciplina? O processo da disciplina, você sabe que disciplina é colocar em ordem, né? Aquilo que está em desordem, você coloca em ordem. O que chama a disciplina da geografia lá na escola? O que é? Não tem uma disciplina de geografia? Você pega os assuntos, coloca em ordem para ser apresentado. Por isso chama disciplina. Disciplina dá a ideia daquilo que está em ordem. O que é indisciplinado é aquilo que está fora de ordem, fora daquilo que é o padrão, fora daquilo que é o correto. Então, disciplinar é colocar em ordem. Então, Mateus capítulo 18 até dá o passo a passo da disciplina. E lá diz que, se você surpreender o irmão numa pauta, vai até ele. Vai até ele e fala: irmão, você está em falta. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Não te ouviu? Chama mais um ou dois e vai até ele. Se ele ouvir, ganhaste teu irmão. Se ele não ouvir, aí diz a igreja. E é nesse ponto, irmão, você chama o pastor, chama o presbítero, para a gente poder atuar na questão. Então, a disciplina, ela é praticada por todos nós. Todos nós temos o dever de admoestar uns aos outros. E se você ajuda o seu irmão numa coisa pequena, ela não fica grande. Você está lá numa conversa com seus irmãos, e aí tem um irmão lá que está falando muito a conversa dele a respeito de mulheres, ela não parece adequada ao crente. E aí você chega aí e fala: irmão, como é que está essa questão da cobiça do seu coração, essa forma de falar a respeito disso? O senhor tem de pôr alguma coisa no seu coração, o que está acontecendo com você? Ou se ele tem uma atitude que contraria a palavra de Deus, você chega ali para ele e fala: irmão, não é assim. O palavreado, a Bíblia fala: não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente aquela que produz edificação. A conversa do camarada é só de lá para baixo, não edifica. Você chega para ele e fala: irmão, essa forma de conversar, essas coisas que você tem falado, olha aqui o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que não pode da mesma fonte sair o que é doce e o que é amargo. Então, o que sair de você, a Bíblia diz que a boca fala que o coração está cheio. Esse monte de palavrão que sai na sua boca está revelando alguma coisa a respeito de como que está a sua vida. O que você tem a dizer a respeito disso? Esse procedimento não é correto.
Você precisa buscar a Deus, encher a sua vida de Deus para sair da sua boca coisa que presta. Se o seu irmão tiver a humildade de aceitar, fala, obrigado por você me falar isso. Eu quero mudança? Ganhaste o primo, irmão. Isso é privilégio, sabe por quê? Porque aquele que não tem disciplina não é filho do diabo, está indo em direção ao inferno. Nós temos o privilégio de ajudar uns aos outros, irmão, porque nós somos todos necessitados. Quantas vezes eu te explicou aqui essa questão de pecador para pecador, né? Agora, o objetivo de toda disciplina, 2 Coríntios 2, 1-5, aí já é outra carta que o apóstolo Paulo, depois de que o moço já tinha sido disciplinado e tal, e aí agora já era um outro momento. 2 Coríntios 2, 1-5. Isso deliberei por mim mesmo. Não lembrei a referência. Eu vi a referência aqui. Depois eu vou dar a referência para vocês. O que ele faz? Ele chama os irmãos, tá aqui, a partir do versículo 5, de 1-5, a partir do 5. Ele fala assim: ora, se alguém causou tristeza, não o fez apenas a mim. Ele está tratando do caso lá do moço que acabou sendo disciplinado e tal. Se alguém causou tristeza, não fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos nós. Basta-lhe a punição pela maioria, de modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja mesmo consumido por excessiva tristeza, pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. E foi por isso também que vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós eu fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos os desígnios. Isso aqui é quando o pecado, no caso aqui, era público, foi tratado publicamente, e aquele irmão foi disciplinado, e ele foi acompanhado, ele foi tirado da comunhão da igreja. E aqui o apóstolo está ensinando assim: olha, já transcorreu o tempo, ele certamente dando uma demonstração de arrependimento, porque ele fala assim: readmita ele na igreja, para que ele não seja consumido por excessiva tristeza. O perdão é coisa de Deus, nós perdoamos, vocês também têm que perdoar. Ele demonstrou arrependimento, traz ele de volta, para que Satanás não alcance vantagem sobre vós, porque Satanás quer manter fora, e nós trazemos de volta aquele que está arrependido. Então, no fim das contas, é tudo cuidado. A igreja de Deus é cuidado, irmãos. E aí, para terminar, só o membro pode crescer na maturidade cristã. Esse convívio como igreja, esses relacionamentos que a gente tem, essas vivências, às vezes felizes, às vezes não tão felizes, mas esse andar junto de igreja produz aquele efeito de crescimento e de amadurecimento. Nós vamos amadurecendo com essas coisas. É o último versículo, aliás, é o último versículo que eu li de Efésios, capítulo 4, o versículo 14. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Deus, através da igreja, dando a você o privilégio de ser membro, cuidando de você dessa forma, Ele está levando você a parar de ser uma pessoa que é julgada de um lado para o outro, que fica aí de opinião em opinião, está formando em você o caráter de Cristo, edificando você, tornando você uma pessoa madura na fé. Nós estamos todos os que não fogem do convívio da igreja, eles são amadurecidos. O amadurecimento deles acontece de uma forma mais plena. Há pessoas que perdem muita oportunidade. Eu sei, posso assim dizer que sei, sem saber, né? Não sei. Mas eu posso dizer assim, eu sei que tem pessoas que poderiam estar aqui nessa noite que não estão, perderam a oportunidade. Você não perdeu, você não está aqui. Eu fico olhando aqui,
tentando mais ou menos entender o seu dia. Às vezes que eu vejo um assim dando uma pescadinha e tal, mas você está aí lutando. Eu sei, irmão, que é difícil. Parabéns, você está lutando pela sua vida espiritual, para que você tenha crescimento espiritual. Você está aproveitando os dons que os irmãos têm, servindo uns aos outros. Deus vai levar você à maturidade espiritual. Você hoje pode estar achando muito pouco de si mesmo, achando, poxa, mas eu estou tão devagar. Deus vai te dar força, vai te dar umas perninhas mais firmes, você correr essa maratona, você vai chegar lá, porque quem prometeu que você vai chegar, não foi você na sua determinação, eu conseguirei, mas Deus predestinou você para ser conforme a imagem do seu Filho, e um dia você vai se parecer com Jesus de tal forma, vai ser difícil saber a diferença, porque Deus está fazendo isso na nossa vida. E é bom demais ser igreja, é bom demais ser igreja, é privilégio, e são só alguns, irmãos. Olha, eu anotei essas coisas aqui, mas eu podia sentar aqui, sentar numa pedra, sentar com você, às vezes almoçando, e eu não pararia de falar sobre privilégios que eu tenho experimentado durante a minha vida por ser membro da igreja do Senhor Jesus. Eu incentivo você a não se afastar, não se afaste se acontecer um problema, não se afaste nem se o problema for grave, não se afaste porque de repente uma pessoa te decepcionou, ou duas, ou três, ou 150, não tem assim não. Se mantenha nessa igreja, que igual a igreja dos Coríntios aqui, estava com muitos problemas. Leia 1 Coríntios, muitos problemas, mas que o apóstolo, porque conhecia o Senhor, sabia da obra de Deus na vida daqueles queridos lá, ele começa o capítulo 1 dizendo: vocês que são igreja de Deus, irmão, não é igreja do... Se vocês fossem igreja do pastor Enó, vocês estavam perdidos, irmão. Deus livre você de uma coisa dessa. Igreja de Deus somos nós, porque Cristo resolveu fazer isso na nossa vida. Então, despreza não, valoriza. É muito bom ser igreja. Amém? Vamos ficar de pé? Aí você vai fazer um negócio bacana. Essa pessoa que está do seu lado aí, é igreja de Deus. Faz um exercício agora aí. Ora por essa pessoa aí. Um ora pelo outro, o outro ora pelo um. E agradece a Deus. Se você sabe o nome, você fala o dia que você sabe. Se você não sabe, você pergunta. E aí você, na hora da oração, você fala assim: Deus, eu te agradeço pela vida do fulano, da fulana que está aqui comigo, que é a igreja de Deus comigo. Obrigado por isso, por aquilo. Abençoa assim, assim, assim. Faz aí uma oração. Senhor, como é bom ser igreja do Senhor. Como é bom, Senhor, ser chamado segundo o teu propósito. O propósito de um Deus santo e bom. Ah, Senhor, essa é a minha segurança. Eu fico seguro no teu caráter. E eu te agradeço pela igreja do Senhor. Irmãos tão queridos, irmãos que investiram na minha vida lá no passado, gente que me deu um sorriso, um abraço, que me ensinou, ó Deus, me ensinou de maneira formal, me ensinou informalmente, com testemunho, com a prática da vida. Obrigado pela igreja do Senhor, onde eu cresci, ó Deus, onde eu fui amparado, onde eu pude, ó Deus, formar minha família, onde eu pude criar minhas filhas, ó Deus, uma igreja que ainda hoje me acolhe a minha família, ó Deus, uma igreja que se aproxima de mim e que me pergunta se eu estou bem ou não, e que me cobra algumas coisas que eu preciso melhorar, e que me ajuda na caminhada. Obrigado pelas pessoas que o Senhor levantou com dons espirituais, ó Deus, que não guardam para si, ó Deus, não escondem, mas que colaboram, contribuem, compartilham. Obrigado pelos dons espalhados pela igreja, ó Deus, obrigado, Senhor Deus, porque juntos nós celebramos a ceia do Senhor, nós que fomos batizados, porque temos uma aliança com o Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, por esse cuidado do Senhor conosco. Obrigado porque eu posso chegar lá no meu pequeno grupo
prestar contas e falar quem eu sou e falar das minhas dificuldades, também compartilhar as minhas vitórias essas que foram recebidas da tua mão, que o Senhor tem me dado. Obrigado pelo amadurecimento ao longo dos anos, que o Senhor tem amadurecido e tem amadurecido os irmãos também. Obrigado por gente tão amada, boa, gente que é família de sangue e gente que não é família de sangue, mas são amigos mais chegados que irmãos. Obrigado pela igreja do Senhor, que o Senhor nos torne essa igreja, Senhor, porque é o Senhor que constitui a tua igreja. Que o Senhor nos abençoe, ó Deus, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, aquele que é o nosso Pai Celeste, ó Deus, e que a comunhão que é proveniente do Espírito do Senhor seja com a igreja, o povo do Senhor aqui, por toda a terra, em nome de Jesus. Amém. Amém.